Boa noite! Hoje é 9 de julho de 2019, é uma terça-feira, e estamos no ar com mais um encontro marcado aqui pela Web TV Play. Os estúdios da Web TV Play, que são maravilhosos, assim como você está vendo aí do outro lado. E hoje nós estamos trazendo um assunto muito legal. Como sempre, o encontro marcado traz assuntos que podem colaborar para a sua vida, assuntos que vai fazer a diferença no seu dia a dia, na sua vida, na sua família. E hoje nós estamos com uma pessoa muito especial aqui e vai trazer um assunto muito bacana que pode despertar em você a decisão de ter uma qualidade de vida melhor também. Você que sente dores. Nós estamos aqui ao lado da nossa querida Camila Schmidt da Cunha, fisioterapeuta e com formação em osteopatia. Boa noite, Camila, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. É um prazer estar aqui contigo, Legal. Agradeço o convite. Nós estávamos há muito tempo já tentando marcar com a Camila. Aliás, trazer um assunto desse tipo, né? Até conversei com o Felipe Luca. Felipe, um abraço para ti, muito obrigado por ter colaborado com o contato também com a nossa querida Camila, porque eu gostaria de trazer o Felipe aqui também, porque esse assunto da fisioterapia é muito importante, ainda mais quando se trata da osteopatia. Então, por isso nós convidamos a Camila para estar aqui conosco nessa noite fria de terça-feira, mas o pessoal sempre ligadinho aqui na Web TV Play, porque é legal porque o pessoal já começa a mandar, manda o link, é aquela galera que está sempre conectada no encontro marcado. Então eu te peço uma coisa, compartilhe este programa com quem você está aí, compartilha com os amigos, com os familiares, para que eles possam participar também fazendo a pergunta, uma pergunta para a Camila, para mim. Se a gente puder responder hoje, ok, senão a gente toca para frente e responde depois. Sempre tem muitas participações. Camila, o que é, aliás, como surgiu a osteopatia? Que é isso, esse nome aí, que eu já ouvi muita gente falar, eu queria saber o que é, como surgiu a osteopatia? A osteopatia surgiu nos Estados Unidos com um médico chamado Dr. Andrew Taylor Still. Ele nasceu em 6 de agosto de 1828. Ele foi médico, mas humildemente foi agricultor e também pastor. Ele seguiu os passos do pai dele. Então, ele foi muito crítico na época sobre a medicina. Ele participou de uma guerra civil na época e ele questionava muito o uso de amputações, de arsênio e outros instrumentos na época, que ele tinha acesso. E também ele perdeu 3 filhos de meningite. Olha só. Então, a partir dali, ele começou a se questionar muito, estudou filosofia, anatomia, fisiologia, e investigou muito sobre a anatomia e descobriu essa filosofia que a gente chama que é a osteopatia. Então o significado mesmo da osteopatia é doença dos ossos. Doença dos ossos? Isso. Eu não sabia disso, vou anotar aqui. Então o que acontece? Ele observou que a maioria das doenças, das dores, apareciam na parte músculo-esquelética. Então, ele começou a investigar por que apareciam essas dores nessas regiões. Certo. E a partir dali surgiram várias informações que a gente pode abordar aqui. Bom, legal. Gente, para você que conectou agora, nós estamos aqui com a Camila Schmidt da Cunha. Ela tem experiência de mais de 8 anos com fisioterapia. É uma das melhores que eu conheço aqui de Florianópolis, Grande Florianópolis. Obrigada. E ela tem também mais de 4 anos, aproximadamente 4 anos, na formação de osteopatia. Então, faça a sua pergunta. Ela estava explicando agora sobre como surgiu a osteopatia. E nós vamos prosseguindo aqui. Eu quero perguntar para ti, Camila, me perguntaram isso e eu não soube responder numa conversa informal. Falaram assim, João Paulo, a osteopatia é legal porque, por exemplo, tu tem uma dor no joelho. Tem uma dor no joelho. E talvez essa dor do joelho, esse problema de você jogar futebol e sentir dor no joelho, enfim, pode ser um problema em outro lugar do corpo.
A osteopatia resolve isso? O que é isso? Isso. A gente faz toda uma anamnese, uma avaliação com o cliente. Então, a partir daí, a gente olha o corpo como um todo, e não só o joelho. Então, por exemplo, essa pessoa tem que me dizer como surgiu essa dor no joelho. Ela caiu ou não? Essa dor já é crônica, que se arrasta há anos? Então, vamos dar um exemplo assim. Essa dor no joelho foi porque ele se machucou no futebol, andou caindo e machucou o joelho. Então, a gente já começa a observar que a queda pode ter dado uma hipermobilidade nessa articulação do joelho. O que é hipermobilidade? Esse joelho está com um movimento excessivo. Então, outros lugares podem estar com diminuição do movimento, como é o caso do tornozelo, do quadril. Então, áreas hipomóveis com diminuição do movimento é que a gente tem que mexer para diminuir a carga do joelho. Então, por exemplo, às vezes eu vou lá e vou manipular o quadril, vou manipular o tornozelo, vou olhar um órgão que está em disfunção, que também tem essa abordagem na osteopatia, por exemplo, um rim, porque o rim, ele está deitado numa musculatura que se chama psoas, e o psoas sai lá da região lombar e fixa no quadril. Então, por que eu vou mexer no rim? Porque ele tem relação, o rim deita na região do rim, que sai da lombar e pode bloquear o quadril, e assim sucessivamente. Que bacana. Não, interessante. Ô, Kennedy, deve ter uns 3 boa noite ali já, né? A galera gosta de dar boa noite e tal, tem uns comentários no Facebook. Vamos lá. Compartilhe o link, mostre que você está participando. Ó, vamos ver se tem alguma pergunta, senão a gente lê só os boa noites também, que a galera gosta. Ó, o Thiago Augusto. Fala, Thiagão! Boa noite, querido. Ó, o Maurício da Cunha. Deu boa noite. Da Cunha é teu sobrenome, né? É meu marido. É teu marido? Ô Maurício, obrigado por colaborar com a gente, permitir a Camila estar aqui conosco, tá? Muito obrigado. A dona Sandra também, ó. No que a osteopatia pode ajudar no tratamento de coluna? Pode ajudar em... Boa pergunta, hein? Boa pergunta, dona Sandra. Obrigada, Sandra, por participar. Então, a osteopatia pode ajudar muito em problemas de coluna. Então, na anamnese, a gente começa a fazer uma investigação. Então, por exemplo, se tiver um problema intestinal, uma constipação, pode afetar na região da coluna, ou se tiver um problema no quadril, na região do sacro. Permita-me, doutora Camila, eles não gostam de ser chamado doutor, mas mexe com a saúde, a gente chama de doutora. Camila, ou doutora Camila, me permita-me. Tu falou uma coisa interessante, dor na coluna, mas tu falou que pode ser um órgão. Pode sim. Então, por exemplo, dificuldade de ir no banheiro, constipação, essa é a palavra. Tá. Então, essa perda de movimento do intestino pode sim afetar a coluna, porque na região da lombar tem nervos que inervam essa região do intestino e, por consequência, doer a coluna. Então, a gente vê o corpo como um todo, então não tem como eu olhar para a coluna e não investigar a articulação, a inervação, as vísceras que estão em volta e a musculatura. E como que é tratado? É apertando mesmo? Permita-me a ignorância, né? Sim, porque sim. Nesse assunto, por isso estamos aqui. É apertando mesmo as partes dos órgãos? Isso. Eu estou perguntando de uma maneira bem coloquial. Claro. E colocando no lugar, é isso? Sim, as vísceras a gente faz uma avaliação, uma ausculta na região visceral, e a direção que dá para a víscera que tiver em disfunção, em pouco movimento, a gente vai fazer uma massagem, que é uma técnica manipulativa da osteopatia, para dar mais mobilidade para aquela víscera e liberar os outros órgãos em disfunção e melhorar a função da coluna. Interessante, inclusive nós temos uma foto da Camila Schmidt da Cunha fazendo um procedimento também. Ó, o que seria nesse caso aí, Camila? Essa técnica manipulativa é na região do sacro. O sacro é uma peça óssea que está entre os dois quadris, os dois ilíacos. Então, essa peça óssea, o sacro, é muito comum em pessoas que sentem uma dor assim, ó, eu vou caminhar e começa a doer a coluna. Pode ser a região do sacro. E o sacro,
ele tem uma ligação lá com a região do crânio. Então, muitas vezes a pessoa que tem dor na coluna pode ter uma enxaqueca. Olha então, só. manipulando a região do sacro pode aliviar uma tensão, uma enxaqueca, uma dor de cabeça e outros sintomas. Então, às vezes a pessoa tem enxaqueca e nem imagina que é na região da coluna, da coluna do sacro. E a osteopatia consegue identificar isso, fazer um diagnóstico e que bacana, que legal isso aí. Ó, tem mais um procedimento ali também. Isso. Parece uma espécie de alongamento, mas não é, na verdade é um procedimento para... ali é uma liberação miofacial, né? Stretching que a gente diz. Então, na musculatura e na parte da vértebra. Bacana, bacana. Vamos no Facebook ali, Kennedy, por favor. Vai lá no comecinho de novo, que eu acabei passando lá alguns comentários. Vamos lá. A dona Sandra que já fez a pergunta dela. O Thiago que deu boa noite. A dona Sandra comentou ali. O Ismael, que é meu primo. Boa noite, JP, convidada e toda a equipe. Ismael, boa noite. Quero dizer pra ti que tu é um cara especial, cara. Porque tu acompanha todos os programas, compartilha e tem dado uma atenção especial. Muito obrigado por estar acompanhando sempre o nosso trabalho aqui na Web TV Play. Ó, um beijo pra ti. Ó, Felipe Luca, boa noite. Boa noite, Felipe Luca. Ó, o André Soares também, boa noite, JP. Que orgulho ver minha amiga, diz o Felipe Luca. Obrigada, Felipe. Muito obrigada. O Felipe é fera, o Felipe que indicou para nós a querida Camila. O Ismael tem uma pergunta. A osteopatia é indicada para quais casos? E tem alguma contraindicação? Existe. Obrigado, Ismael. Muito obrigada, Ismael. Tem algumas contraindicações, sim. Por exemplo, casos de câncer, a gente tem que investigar bem nesse sentido. Por isso, na hora de fazer todas as perguntas, a gente precisa saber lugares em que tem cirurgias. Então, é uma contraindicação relativa, que a gente não mexe no local, mas nas outras regiões, sim. Então, tudo precisa ser bem orientado e bem avaliado para não manipular em lugares que não deve. E tem testes específicos também. Por exemplo, a pessoa às vezes não sabe que tem uma pressão alta ou que não pode manipular a região cervical, que muita gente tem medo, mas existem vários testes que são feitos antes de manipular, para ter uma margem de segurança, né, na técnica. Legal. Camila, é uma pergunta que tu já deve ter comentado aqui agora nesses primeiros momentos, mas eu queria entender melhor. Como é realizado o atendimento? O cliente ele chega na clínica e fala, eu estou com dor no ombro, por exemplo. Sim. Aí como começa? Como é o procedimento? Como é feita a avaliação até chegar aquele momento que nós vimos ali de estar numa maca, é uma maca, né? Isso. Numa maca fazendo o procedimento. Então, primeiro é feito todas as perguntas. Então, por exemplo, se você dorme bem, isso é um sinal que a pessoa está com uma boa saúde ou não. Como é que está funcionando todos os órgãos? Por exemplo, você tem azia, indigestão, como é que está o intestino, o sono, como é que está a alimentação, a parte emocional, como é que está a área do teu trabalho. Então, isso tudo precisa ser investigado para ver como é que a pessoa está lidando com a sua saúde. E a partir daí, se a pessoa trouxer exames, eu vou olhar os exames e depois começam os testes específicos em osteopatia. Então, por exemplo, na região do ombro, existem testes para ver se o ombro está com muito movimento ou com pouco movimento em todas as articulações do ombro. E daí a gente busca as hipomobilidades, a falta de movimento. E onde tem falta de movimento, o nosso auxílio vai ser buscar o movimento para o corpo se curar. Então, esse é um princípio da osteopatia. O corpo se curar. Isso. Interessante isso aí, porque eu ouvi falar que através da osteopatia, e eu queria confirmar contigo, se ele auxilia na questão de talvez não precisar fazer uma cirurgia, ou talvez não precisar tomar tanto medicamento. Isso, é nesse sentido mesmo. Porque a filosofia busca isso. O corpo tem todas as ferramentas para se autocurar. Se não está conseguindo chegar a esse equilíbrio corporal, é porque existem algumas barreiras.
Então, é esse o nosso papel, encontrar as barreiras, eliminá-las para o corpo se curar. Então, por exemplo, é difícil hoje nas doenças crônicas chegar a um nível de autocura. Por quê? Porque existe o excesso de medicamentos, existe uma alimentação irregular, que também é um importante encaminhar para um bom nutricionista, um nutrólogo, a parte emocional, que tem muita relação. Então, a gente tem que abraçar o cliente como um todo. Então, a minha parte eu consigo fazer, mas também posso encaminhar para as áreas que a pessoa também está precisando. Mais específicas. Isso. Vamos no Facebook? Você que está conectado conosco, nós queremos agradecer. Você que está conectado aqui no encontro marcado pela Web TV Play. Nós estamos com a queridíssima aqui, Camila Schmidt da Cunha, fisioterapeuta especialista e com mais de 8 anos de profissão e também com formação em osteopatia. Está esclarecendo algumas dúvidas sobre essa, vamos chamar de filosofia? Perfeito. Dessa filosofia que tem colaborado aí para a qualidade de vida de muita gente. Vamos nos comentários. Camila linda, cada dia ótima. Ah, sempre tem os elogios da dona Sandra. Qual a formação do profissional osteopata? Seria a formação em osteopatia. Ótimo. Mas para ter a formação em osteopatia, precisa ser fisioterapeuta? Precisa ser fisioterapeuta. Ah, interessante. É Então, isso aí que eu acho que a galera não tem que ser fisioterapeuta para começar a formação em osteopatia. Isso. Nos Estados Unidos começou com um médico, mas aqui no Brasil a fisioterapia abraçou a causa. Uhum. Então é uma formação primeiro você precisa formar em fisioterapia e depois fazer uma especialização em osteopatia. Legal. Vamos aos comentários. Grande João Paulo, grande Enio Cardoso, ó, beijo pra ti. Guaraci é meu amado lá de Porto Alegre, meu querido, nos criamos juntos. Grande professor de educação física, técnico de futebol, tem a escolinha dele lá no Rio Grande do Sul. Guaraci, grande abraço pra ti. Existe alguma faixa etária de idade onde a osteopatia possa ser mais frequente? Obrigado pela pergunta, Enio. Obrigada, Enio. Então, existem países que colocam um osteopata na parte neonatal, já no período de pós-parto. Então, o bebê nasce e existe um osteopata dentro do centro para atender esse bebê ao nascimento. Então, não existe regra de idade. Desde o nascimento até a mãe, quando é gestante, né, pode fazer o atendimento. Então, não existe idade para ser atendido. Camila, eu tenho uma pergunta. Se eu tô com um problema, uma pergunta que talvez seja uma dúvida também do público. Problema de infecção urinária. A osteopatia pode ajudar? Sim, pode ajudar nesse sentido, só que não só a osteopatia, porque nesse caso pode ser alguma alteração na flora intestinal. Então é bem importante buscar um nutricionista, um nutrólogo, para trabalhar essa flora intestinal, que é o mais importante. Ótimo. Vamos no Facebook, estou gostando no Facebook, a galera gosta dos assuntos do encontro marcado. Olha lá. Olha só como... Ah, não, tem muita coisa que a gente não leu, gente. Olha só como tem comentário. Obrigado, Enio. O Enio já fez a pergunta. A osteopatia indicada para quais casos? A gente já respondeu. Obrigado, André. Obrigada. Boa noite, JP Cardoso. Estamos ligados na Web TV Play. Mecânica Concertcar. Grande abraço para vocês. Lia e Jeremias. Tem contraindicação? Já foi respondido. Em casos mais específico de câncer e tal, é bom. A osteopatia ela tem o limite dela também, é isso, né, Camila? Isso. Tá. Ó, o Marco Antônio. Ô, Marco, um abraço para ti, Marquinhos. Preciso passar lá para conversar contigo, tá bom? Um grande abraço para ti e pro Tadeu, duas pessoas especiais na minha vida. Quanto tempo dura um tratamento? Então, depende muito de cada caso, né? Pode deixar, Kennedy, na tela. Depende muito de cada caso. Então, por exemplo, um tratamento de uma dor crônica leva mais tempo para realizar o tratamento. Mas dores agudas, por exemplo, se eu descobrir que a causa é traumática, uma queda, então é uma coisa mais prática de ser resolvida.
mas dores crônicas levam em média 4 a 8 sessões, depende de cada caso. Legal, ótimo. Eduardo Calisto, JP, parabéns pelo programa. Obrigado, Eduardo. Vamos lá, Thaís. Thaís. Oi, Thaís, tudo bem? Manda um abraço pro Alex. Um abraço para vocês aí. Em que problema de saúde pode ajudar? Vários problemas de saúde, né? Isso, como é uma área de promoção de saúde, principalmente a osteopatia, então, claro, a gente pega muitos clientes que já estão com dores, né? Mas o importante sempre é fazer uma reavaliação, não precisa sentir dor para cuidar da saúde, né? Então, a saúde, como eu falo, é um bem mais valioso que a gente tem, então é importante sim estar sempre cuidando e sempre se informando sobre a sua saúde. Ótimo, obrigado, André, sempre participando com a gente. O Dário Costa, grande amigo de infância também, ele diz: a RS40 está parada em Viamão, Viamão está contigo. Ei, leva a Camila para Viamão também, palestras, tudo mais, quem sabe, né? Pois é. Vai saber. Obrigado, Dário. Débora Cunha, a filhota também está assistindo a mamãe. Querida. Oi, Betina. É a Débora? Né? Débora é minha cunhada, tá cuidando da minha filha para eu estar Débora, aqui. um abraço para ti, querida. Vicentina de Barros, boa noite. Amo o trabalho da Camila. Olha, já é cliente aqui, muito obrigada, Vicentina. Que legal. Clínica Alecrim, Fisioterapia e Saúde, boa noite. Bela entrevista, profissional exemplar, esclarecendo com muita sabedoria o assunto. Obrigada, é a clínica onde eu trabalho. Sério? Que bacana. Interessante a pergunta do André. Obrigado, André. O tratamento osteopático causa dor? Dói para mexer, né? É bem interessante essa pergunta porque depende de cada cliente, né? Então, por exemplo... Deixa na tela as perguntas. Continua, Camila. Por exemplo, nessa técnica que a gente passou ali, que é manipulação do sacro, pessoas sentem dor após a manipulação, porque a manipulação não dói. Porque se o sacro está muito tempo numa posição errada, quando eu manipulo e coloco no lugar, o corpo vai se ajustar. E nesse período de ajuste, que a gente dá um intervalo de 1 semana, mais ou menos, entre uma sessão e outra, pode vir alguns sintomas. Então a pessoa pode continuar com um pouco de dor, subir o limiar de dor e depois descer, ou manter a dor e depois diminuir. Então cada caso é um caso. Só que aí o importante é diminuir a dor e até cessar. Ótimo. O André perguntou outra. Oferece algum risco? Não tem risco, né? A osteopatia tem que ser bem cuidada, bem avaliada cada técnica antes de manipular. E feito por um profissional capacitado, né? Acima de tudo. A Thaís perguntou. Thaís, obrigado pela pergunta, tá? Ela diz assim: quem tem hérnia de disco na lombar e na cervical, pode fazer? Pode fazer sim. Inclusive a hérnia de disco é um sinal de hipermobilidade, ou seja, se a tua lombar está com uma hérnia é porque ali tem excesso de movimento. Tem algum lugar no teu corpo que está com falta de movimento e precisa usar as técnicas de osteopatia. Então a tua lombar está pedindo ajuda, tanto a lombar quanto a cervical. As duas estão pedindo socorro, que tem outra área que não está sendo movimentada. Atenção, hein? Atenção. Carlos Donato acabou de sair daqui, mandou um abraço, grande programa. Obrigado, Donato, nosso diretor, nosso querido amigo. Sandra e Toninho. Toninho, se não tem a tua participação, eu fico triste. Ainda bem que tu tá aí, cara. Tu é o cara. Vamos lá. Boa noite. Ótima entrevista, super esclarecedora. Programa top. Muito obrigado, Toninho. Um abraço para vocês. Vamos lá. Tem mais alguma coisa? Idoso pode se tratar com osteopatia? Pode sim, não tem problema nenhum. Não tem limite de idade? Não tem limite de idade. O Sandro Padilha tá fazendo... Ô, Padilha! Obrigado, hein? Boa noite. Minha filha é triatleta. Lembrando que ela tem 12 anos. Quando ela está correndo, sente muitas dores nos joelhos. Nos dois joelhos. Então... Tem 12 anos, né? É uma criança ainda, né? Pensando no esporte, é importante investigar como é que ela pisa, qual é a pisada dela. Isso é muito importante. Porque se ela tiver uma pisada incorreta, uma perna mais curta que a outra, pode ter dor nos dois joelhos. Ou outras disfunções que tem que ser investigadas.
mas eu ali no que ele falou, eu já fiquei pensando sobre os pezinhos dela. Então é interessante fazer uma avaliação, né? Isso. Fazer uma avaliação. A Denise Cardoso pergunta, pode ser tratamento preventivo? Pode fazer um tratamento preventivo? Claro. Tipo, eu não estou com dor nenhuma, mas eu vou procurar sim. um osteopata, uma osteopata capacitada. Pode sim. Na avaliação a gente investiga tudo, então alguma coisa pode ser mexida. Ou se não precisar de nada, eu também vou falar, vou ser sincera. Legal, ó, o Toninho perguntou, Toninho e a Sandra, a osteopatia na terceira idade. Já falamos aqui, não tem idade, Toninho, não tem idade. Yara de Souza. Que cliente minha. Ó, ela diz, a Camila é uma profissional muito competente. Conheço ela desde o início como fisioterapeuta. Sempre foi muito dedicada e interessada pelo aluno ou paciente. Obrigada. Um abraço, minha querida. Obrigada, Yara. Ó, tô ligado, abraço. Muito interessante o programa. Diogo Leal de Balneário Camboriú. Um abraço, Diogão. Obrigada. É isso aí, o Marcelo. Muito bom programa. Marcelo, querido Marcelo, M6, é o apelido dele. É nosso amigo, querido também. Um abraço pra ti e pra tua família, Marcelo. Gente, tem muita pergunta, a gente viu que o pessoal, viu? Te falei que era gostoso. O encontro marcado ele é legal por causa disso, por causa da participação, por causa da sua participação. Então, assim, se não tivesse o encontro marcado, nós, com vocês, não teria esse programa. Por isso que esse programa é sucesso na Web TV Play. O perfil dos clientes que tu atende é diverso, né? No início a osteopatia ficou muito famosa como manipulativa, então a demanda sempre era dores na coluna. Só que hoje abrange tantas coisas, por exemplo, essa semana retrasada atendi um cliente com sinusite. Então Então, óbvio, não precisa falar o nome, mas o que tu fez com ele? Que procedimento? Eu atendi ele em primeiro momento com uma dor na coluna. Aham. Então, claro que daí na conversa durante o atendimento ele viu que podia abordar várias coisas. Então, ele chegou para mim numa outra sessão dizendo que não queria ir para a parte cirúrgica, que ele tinha um desvio de septo, o que eu poderia ajudar. Então, a osteopatia trabalha a parte craniana também. Então, os ossos do crânio se movimentam. Isso que é interessante, né? Então, esse movimento de forma muito sutil, porém perceptível às mãos. Então, o desvio de septo pode ser um problema sim para a drenagem da secreção na sinusite e a osteopatia pode ajudar no trabalho dos ossos para melhorar a drenagem. Porém, existem alimentos que são inflamatórios que podem piorar o quadro de sinusite. Então, por isso que eu digo, a osteopatia não é única, né? Tem que abraçar várias áreas para cuidar do cliente como um todo. Que legal. Que legal, olha, que interessante, né, cara? Tudo isso aqui no Encontro Marcado hoje, com a Camila Schmidt da Cunha. Que está... Tem mais algum comentário? Como é que tá? Porque depois, bomba de comentário, porque esse programa vai ficar depois na internet. Ó, tem mais participação. Pra cima, aí, ó, o Felipe. Ó, o Diogo fez uma pergunta legal ali. Peguei o Viamão lotado. Isso é um termo que a gente usava lá no Rio Grande do Sul. O que é? Peguei o Viamão lotado. Peguei o bonde andando. Entendi. O Viamão é uma empresa de ônibus que tem lá em Porto Alegre, né? Na grande Porto Alegre. Ele falou, peguei o Viamão lotado. E quem tem problema no ciático, a osteopatia ajuda. Às vezes, muitas dores na lombar que faço puxada de ferro na academia. Então, se tem dor lombar depois que fez exercício, então a gente já começa a perceber que lugar que não está se movimentando, que está sobrecarregando a tua coluna. Então, sempre o princípio é esse. Se tem um lugar que dói, é porque está trabalhando em excesso. E outro lugar que eu vou ter que investigar para aliviar os sintomas, dando mobilidade para outros locais e aliviar a dor naquele local que está sobrecarregado. Legal, ótimo. Sempre assim o pensamento. Tá respondido, Diogo. É isso aí. Ó, o Felipe Luca pergunta, Camila, explica para o pessoal o que uma lesão em ERS cervical pode repercutir em dores nos MMSS. Sacanagem, né, Felipe? Usa um termo menos técnico para o pessoal.
Então, RS é uma disfunção numa vértebra cervical e essa disfunção pode bloquear ou diminuir o movimento do ombro. Então, a pessoa pode ter, por exemplo, eu tenho uma ERS, que é o que o Felipe falou, uma disfunção. Certo. E essa disfunção bloqueia o movimento do ombro. Então, a pessoa pode sentir dormência no ombro, dormência nas mãos e a alteração é lá na cervical. Então, às vezes a pessoa investiga uma dor no punho, uma dormência nos braços e às vezes a relação é lá na cervical. Ah, interessante, hein, pessoal? Ó, a osteopatia pode resolver. Ó. Priscila Kerli. Oi, Pri, tudo bem? Ela pergunta assim, teria algum setor comercial que possa me informar sobre os anúncios? Tem sim, fale com o JP Cardoso. Leandro Gaspar, muito interessante o tema. Parabéns, JP Cardoso. Obrigado, Leandro. O tratamento é muito caro. Essa pergunta ia vir. Valeu, André. Sabia que tu ia perguntar. Claro, tu não precisa falar valores, mas é acessível. É acessível sim, né? Porque, por exemplo, se você está com uma dor há muitos anos, em 4 a 8 sessões resolve, então tu já está economizando uma baita cirurgia que vai pagar lá na frente. Ó. Então, é nesse princípio que deve É o custo e benefício. Custo e benefício, é isso Custo e aí. benefício. Legal, boa pergunta, André. Yara de Souza, ela fala, a osteopatia pode tratar artrite, febre reumatoide em crianças? Artrite, febre reumatoide, depende do quadro, né? Teria que ser investigado isso, mas não é a minha área porque eu não atuo com crianças. Mas é bem interessante a pergunta, eu posso investigar e responder Legal, depois. ótimo. Ó, a dona Sandra fala, Camila, minha linda, guarda minha vaga que eu vou voltar. Legal, dona Sandra. Dona Sandra é tua fã, né? Quem é a Luzia Crash? Minha sogra, um beijo, sogra. Oh, que legal, Tá obrigado. todo mundo participando. Obrigado pela participação. Ó, a Priscila mandou, valeu, JP Pri, ó. Depois a gente conversa. Quero vocês aqui comigo, no encontro marcado. Hein? Que tal? Gente, Camila, algo a acrescentar? Olha, eu tenho um seguinte pensamento, né? Como eu já tinha falado, a nossa saúde é muito valiosa. Então, o que você coloca de mais valor no seu dia a dia, né? Às vezes é o sonho de uma casa, de um carro, e sem a saúde a gente não pode ter nada disso. Verdade. Então, cuide da sua saúde, não precisa olhar para a osteopatia. Pode ser em qualquer sentido, qualquer desconforto, qualquer dor, busque ajuda profissional, porque hoje existe uma ampla variedade de especialidades que pode te ajudar. Então, eu principalmente olho muito pela parte da mente, do corpo e do espírito. Então, a mente seria a parte psicológica, terapias, né, nessa parte. O corpo, a osteopatia, a atividade física. E o espírito, que seria a espiritualidade de cada um, que também é muito importante. Que bacana. Quero aproveitar o momento para mandar um beijo especial para Jade Cardoso, que está lá em Porto Alegre também, Rio Grande do Sul. Está de aniversário hoje. Um beijo para ti, ela é minha afilhada. Então, ó, um beijo especial. Ela está fazendo aí 20 anos. Que bacana, já está uma gata, uma linda. Ó, parabéns, tá? Que Deus te abençoe de forma muito especial. Bom, Camila, coloca o Instagram da Camila para nós, Kennedy. Para quem quiser seguir a nossa querida Camila Schmidt da Cunha, fisioterapeuta, uma das melhores que eu conheço aqui da Grande Florianópolis. Obrigada. E também especialista aí com a formação em osteopatia. Já praticamente aí 4 anos, quase 5 anos, mas uma ótima profissional. Quem quiser seguir no Instagram, ó, Instagram, @CamilaFisioSC. Bem facinho. E eu te convido também a me seguir no Instagram, Insta JP Cardoso. Só botar Insta de Instagram, JP Cardoso, e siga também a nossa querida Camila. Camila, telefone para contato. Meu número é 99624-9575. Legal. 48. 48. Vai estar gravado. Camila, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Foi ótimo, assim, eu gostei muito de te receber aqui. Obrigada. Apesar de que a gente já tinha conversado com o Felipe para te trazer aqui, mas faltou encaixe, hoje deu tudo certo. Muito obrigado por ter vindo no Encontro Marcado. Eu que agradeço. Muito obrigada. Legal, ótimo. Gente,
Não vamos esquecer que na semana que vem nós temos de novo o nosso encontro marcado e a sua participação é especial. Eu preciso da sua participação. Então, conecte, compartilhe este programa também com seus amigos e lembre que na semana que vem, no mesmo horário, às 20 horas, nós temos o nosso encontro marcado. Até lá e um grande beijo.